Amado, deixa eu conversar com você algumas coisas aqui. Pensando no tema da palavra de hoje, tem algo no meu coração que eu quero repartir, mas está relacionado com fé, está relacionado com a palavra que a Lourdes compartilhou conosco, e o testemunho dos dois, né? Compartilhou fé e realizações. Tem o tempo em que a gente vai trabalhar, tem o tempo que você vai chorar. A palavra de Deus fala isso. Tem um tempo das lágrimas, mas tem o tempo da colheita. Tem um tempo de investimento. Depois, só depois, você entra no tempo dos dividendos de todos os investimentos que você tem feito. Primeiro você trabalha, depois você usufrui. Primeiro você investe, depois você tem os dividendos dos seus investimentos, né? E a fé faz parte sempre das nossas realizações. A gente realiza as coisas, trabalha, empreende, porque a gente enxerga, a gente olha para frente. Isso é um exercício de fé. Eu quero falar sobre isso com você hoje, conversar sobre fé e sobre realinhamento. Eu pensando no tema que eu poderia dar para essa mensagem, tantos textos me vieram à mente, eu até relacionei tantos aqui, e eu pensei em diversos temas. Eu pensei, num dos temas para a mensagem, pensei os 2 R's. Os 2 R's, geralmente quando a gente explica um tema é porque ele não é muito bom, né? O tema você não explica, mas quando você explica, ou ele é ruim, né? Ou então faz parte da mensagem. Eu espero que essa minha explicação faça parte da mensagem, né? Do tema. Então eu pensei o tema da mensagem, os 2 R's. Os 2 R's, né? Tá bom, mas antes disso eu pensei os 2 R's. Aí os 2 R's, o tema esquisito, né? Os 2 R's não vai funcionar, parecia os 2 Reginaldo, né? O 2 Reginaldo, né? Imagina, Silvia, você com 2 R's em casa, ia ser uma benção. Um já é uma benção, com 2 ia ser dupla benção, né? Já tem 2 R's em casa. É isso que estão, né? Já tem 2 R's. Mas alguém ia falar assim, pô, pastor, não podia ter um tema melhor? Aí eu já pensei no outro tema, eu falei, vou inventar outro tema aqui, pensei no seguinte: como será 2021? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como será 2021? E não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu coloquei o ponto de exclamação. Então, eu estou dizendo para você como será o teu 2021. Os textos que eu tenho, o que tem no meu espírito e os textos que eu pesquisei, que eu estudei para compartilhar com você, nos dão essa afirmação. O teu 2021 será. Ele não poderá ser, ele será. E isso é um exercício de fé. Então, eu vou responder, o que é que ele será? Ele será os 2 R's. Os 2 R's. E os 2 R's, antes que você fale que eu estou enrolando no começo da mensagem, os 2 R's significam realinhamento e realização. Fale comigo, realinhamento e realização. Fale de novo, realinhamento e realização. Por isso eu falei de fé, porque algo está sendo construído, a fé nos leva a levantar, né? Não é isso, Pedro? Peraí, eu quero ver alguma coisa, eu vou me levantar, eu vou agir, eu espero que alguma coisa mude, eu me levanto, realizo, me levanto e trabalho, eu me levanto e vou me reinventar, eu vou me movimentar, porque eu enxergo alguma coisa, não estou enxergando muito além, mas eu estou enxergando 2 passos à frente, é um começo, mas eu me movimento porque eu sei que é possível de algo acontecer. Se eu não estou enxergando com clareza, mas eu começo a me movimentar, e quando a gente se movimenta, parece que é algo que Deus espera da gente, começa a se mexer. Dá o primeiro passo de fé, pode ser o tamanho de um grão de mostarda, você não quase nem enxerga, é pequeno demais, você não está contemplando o resultado final,
mas se você consegue ver um grão, dá o passo, vai na direção daquele grão, que parece que quando você se movimenta na direção daquilo que Deus pode realizar, do foco da fé, o céu também se movimenta. É um mistério, preste atenção, como no Espírito as coisas acontecem. Quando você se movimenta na direção do sobrenatural se movimenta na tua direção. Quando você se movimenta na direção da fé, o sobrenatural se move também. A fé é crer nas certezas de Deus. Romanos capítulo 11, primeiro verso, né? Fé é a certeza. Não é, eu acho, eu acredito. Não, fé é certeza. Quando a nossa fé tem esse nível, chega nesse nível, resultado de oração, de dedicação, de busca do Senhor, eu tenho uma certeza, é só uma questão de tempo. Algo já existe no mundo do Espírito, só precisa vir para o mundo natural, só precisa vir à realidade. Então eu dou um passo de fé. Quando eu me movimento na direção da fé, da certeza daquilo que eu sei que é de Deus, aí então, aquilo que só existe no mundo do Espírito começa a vir à existência e se transformar numa realidade. As coisas se juntam, nós nos movimentamos na direção do céu, nos movimentamos na direção do reino de Deus, e o reino de Deus se movimenta na nossa direção. Mas a gente tem que se movimentar, amém? Nós temos que nos movimentar. O texto que eu pensei aqui, um destes, é Zacarias, capítulo 4, os versos de 6 a 10, nesse movimento de fé, nesse movimento de realinhamento e realizações, isso, coloca a primeira frase lá, por favor. Nessa história toda, eu quero fazer algumas afirmações para vocês, dentro desse contexto todo, desse pensamento de realizações, e realinhamento e realizações. Realinhamento tem a ideia do prumo, ok? E realizações, o prumo se usa ok? O prumo é um instrumento de nivelamento na hora que você está levantando uma parede, ok? Zacarias capítulo 4, de 6 a 10, está assim. Prosseguiu ele e me disse, numa das visões, o profeta está registrando uma das visões que ele teve no Senhor. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel? O que tem a ver Zorobabel? É o grande construtor do pós-exílio babilônico. Amém? É o grande construtor. Domingo passado, dissemos que nós estamos num tempo de edificação, num tempo de construção. Amém? Tempo de realizações. Então, preste atenção. Essa palavra é para Zorobabel. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, é para nós. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor. Aí é uma explicação de um anjo na visão, da visão que ele teve, ok? Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Quando parece que Deus se esqueceu, que Deus não está olhando, sim, Deus está olhando. Deus está trabalhando, Deus está produzindo, para que a seu tempo os frutos sejam colhidos. Deus sempre está trabalhando. A figura do prumo, deixa eu mostrar para você o que é um prumo. Vocês não esperavam essa, né? Mas eu vou mostrar para vocês o que é um prumo. Um prumo é essa ferramenta aqui, ok? Já me enrolei tudo no prumo aqui. O prumo é essa ferramenta aqui. Para que serve o prumo? Para a parede ficar nivelada ou alinhada. Amém? Num tempo de construção, num tempo de realinhamento, o profeta usa a figura do prumo para falar do trabalho de construção. Construtor, Zorobabel.
Mas o que é o prumo, afinal de contas? Para que ele serve? Você começa a construir a parede, você não começa a construir do telhado, você começa a construir, parece óbvio, mas você vai entender por que eu estou falando. Você começa a construir do alicerce, da base. Depois que você faz o alicerce, né, a viga de alicerce, que fica embaixo da parede, você dá uma primeira fiada de tijolo. Eu já construí casa, vocês acham que eu nunca fiz essas coisas? Já construí a casa do meu pai, junto com ele, e um vizinho. Aí você faz a primeira fiada de tijolos, ok? Ou você faz a medida da parede de muitas formas, ou você coloca uma régua, uma guia lateral, ou você começa usando o prumo, faz a primeira fiada de tijolos e procura usar a ferramenta do nível para saber se ela está alinhada. Aí você põe a segunda fileira de tijolos, aí você passa a usar o nível, terceira fiada de tijolos, você passa a usar o nível. Aí você encosta no último tijolo de cima, essa parte aqui, que tem uma medida exata com este prumo, que é prumo de face. Existe o prumo de centro também, mas esse aqui é o prumo de face. Aí você, pensa que eu não sei? Você encosta no último tijolo lá em cima, ok? E você vê se está alinhado com a base. Qual é usando o prumo de face, qual é a referência? A base. Exatamente. Então, se tiver alinhado, aí então se não tiver alinhado, você ajusta para ficar alinhado. Assim, a tua parede vai levantando sem inclinação nenhuma. E assim é uma construção que, quando alinhada, quando realinhada, ela suporta a tempestade, ela suporta vendaval, ela suporta chuva, ela suporta todo tipo de intempérie. Quando ela está alinhada, pode vir o que for, a parede vai ficar de pé. Pode vir a guerra que for, se a construção da tua vida estiver alinhada, você vai prevalecer. Você vai suportar. Você vai segurar a onda. Você vai ficar firme no dia mau. Pode chorar, pode se entristecer, porque a tristeza faz parte da vida. Hoje essa geração parece que fica triste e vai tomar um ansiolítico. Ei, a tristeza faz parte da vida. A gente aprende mais e amadurece mais nos dias tristes do que nos dias felizes. O dia feliz é de festa e celebração. A gente aprende muito nesses dias, mas a tristeza nos ensina. Ela nos ensina mais do que a alegria. O sofrimento nos ensina mais do que um período sem sofrimento. Você alinha, ok. A referência é a base. E a gente vai ajustando o crescimento. Mas a gente está falando de figuras espirituais. Amém? Figuras espirituais. Portanto, em figuras espirituais, o prumo é uma figura espiritual, a nossa referência não está embaixo. Aonde está a nossa referência? No céu. Amém? Então é como se algo está sendo construído do céu sobre as nossas vidas. Então você pega e faz um alinhamento. Você encosta na vontade de Deus e vê se a nossa vida está alinhada. Seria muito legal um prumo de centro. Um prumo de centro é interessante, porque é isso que acontece. A função do prumo de centro, você fixa na parte de cima e você vai encontrar exatamente o centro do alinhamento, onde você vai construir uma base ou uma coluna, ou seja lá o que for que você vai construir. Mas esse aqui é um prumo de face, eu não tenho um prumo de centro, senão eu traria. Mas supondo que isso aqui fosse um prumo de centro, você fixaria na referência que é o alto, na referência que é a palavra de Deus, na referência que é a vontade de Deus, na referência que é o trono de Deus, na referência que é Jesus Cristo, na referência que é a santidade do nosso Senhor, na referência que são os seus mandamentos, na referência que é o padrão de pensamento do alto, na referência que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, e estica a corda para ver se a gente está alinhado. E se estiver desalinhado, conserta. Porque se estiver desalinhado, a tua vida
pode estar sendo construída de maneira torta, que é só uma questão de tempo para cair tudo. É só uma questão de tempo. A gente tem que se alinhar a Jesus. A gente tem que alinhar o nosso casamento a Jesus. A gente tem que alinhar os nossos valores quanto a finanças a Jesus. A gente tem que alinhar nossos sentimentos, nossa vida sentimental. Nós temos que alinhar ao namoro digno, ao namoro santo, ao namoro do reino dos céus. Nós temos que alinhar os nossos relacionamentos, a nossa ética profissional. Temos que alinhar a nossa ética profissional à ética dos céus, à ética do reino de Deus. A nossa ética relacional, temos que alinhar tudo isso ao céu. Quando a gente alinha a nossa vida ao céu, alinhamos a nossa vida ao céu, aí então a construção está acontecendo de maneira forte, de maneira firme, a suportar todo tipo de luta, todo tipo de guerra, todo tipo de intempérie. A gente vai prevalecer no dia mau, porque a gente está alinhado ao céu. Amém? Isso é profecia. Isso é profecia. Agora, entenda o seguinte, na mesma porção de Zacarias capítulo 4, que está falando não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, ele usa a figura, fala de Zorobabel, porque Zacarias é um dos profetas da reconstrução, do tempo de Zorobabel, e ele fala do prumo, ele fala desse objeto. Como a gente pode, como eu falei de fé, eu quero chamar essa peça de cima aqui, que a gente encaixa no reino de Deus, de fé. Essa parte de cima é a fé, e a parte de baixo é a referência de arrependimento de pecados, porque só o arrependimento de pecados pode corrigir a nossa vida. Amém? A gente olha para Jesus e verifica o que é que está desajustado na nossa vida. E quando a gente percebe algo desajustado na nossa vida, o que é que muda o nosso posicionamento, o nosso pensamento? O que é que muda os nossos sentimentos? O que é que muda? É arrependimento de pecados. Nós nos arrependemos, aí entramos no nível de novo. É só o arrependimento de pecados que nos alinha ao céu. Arrependimento de pecados precisa acontecer. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a nossa vida se realinha ao céu. Não existe transformação sem arrependimento de pecados. Eu vou me esforçar melhor da outra vez. Não. Se tem o pecado, a única coisa que vai fazer você de verdade se aproximar da referência de Jesus, se aproximar do céu, se chama arrependimento de pecados. Eu vou pregar uma mensagem só falando de arrependimento nessa série chamado Realinhamento, só de arrependimento. Eu já tenho o tema da mensagem. O tema da mensagem será um trator chamado arrependimento. Porque é o trator que nivela, é o trator que leva a terra onde precisa, é o trator que tira a pedra do caminho, é o trator que faz o caminho, que faz a estrada, é o trator. Um trator chamado arrependimento. Já tem o tema da mensagem, já tem a mensagem também. Ok, mas tem que ter arrependimento, queridos. Tem a fé aqui, a fé para realizações, mas a gente se arrepende daquilo que verificamos que está realinhado. Pelo arrependimento, a gente volta novamente ao alinhamento aí, a construção do caráter de Cristo na nossa vida, alinhado a Jesus, continua, e a gente vai parecendo cada vez mais com o céu. Mas tem que ter arrependimento de pecados, tem que ter fé, mas também tem que ter arrependimento de pecados para a gente seguir. Amém, queridos? Se não acontece arrependimento de pecado, então o governo do pecado continua. Eu vou dar mais detalhes quando eu pregar a mensagem a respeito disso. Amados, é simples. Nós temos que alinhar a nossa vida, porque agora, preste atenção, a figura que o profeta usa do prumo, o prumo é um instrumento que se usa em edificações, em construção. É tempo de realizar, é tempo de realizações, é tempo de fé, de perceber o que é que Deus está falando, de alimentar a nossa fé, de olhar para frente e cair de cara, porque nós veremos o fruto do nosso trabalho.
Isso continua queimando no nosso coração. Eu quero pregar a primeira mensagem de 2021 dizendo: cai de cara, vai para frente, realiza, acredite, Deus está com você, você vai realizar grandes obras, mas busca o Senhor, porque primeiro você se conecta ao alto, para depois saber o que você vai fazer lá embaixo. Você precisa se conectar ao alto primeiro. A gente se junta a Jesus, para depois saber como é que a gente segue aqui embaixo. Amém? Não dá para seguir sozinho. Pensando nisso, coloca outra frase. É um realinhamento, outro slide. A Jesus Cristo. Ligados em Jesus, frutificamos, produzimos, realizamos obras que permanecem. Ligados em Jesus, frutificamos, produzimos, realizamos obras que permanecem. Eu vou para João capítulo 15, aí os versos de 1 a 8. Eu coloquei só o verso 5, aí, ok, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. Amém? Não tem mimimi com Jesus. Ele é claro. Ele é claro. Jesus não é um cara fofinho. Jesus não é um cara fofinho, bonitinho, não é. Ele deixa claro as coisas. Quem não der fruto é cortado. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vamos na direção dele, que ele vem na nossa direção. Permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Porque a ordem do texto é essa e não o contrário. Porque ele já fez tudo o que ele podia fazer. Ele já veio assumir o nosso lugar. A mensagem de salvação já está sendo entregue. Agora eu preciso de uma atitude nossa. Preciso de uma ação nossa. Ele já realizou todas as ações no sentido de vir nos buscar e nos redimir. Agora é a nossa parte. Agora a gente vai a Ele. Amém? E quando a gente vai a Ele, aí o céu vem a nosso favor. Amém, queridos? Muito bem. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou, aí verso 5, a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Presta atenção, você precisa de Jesus para vestir a meia? Num certo sentido, sim. No outro, não. Você precisa de Jesus para levar o garfo à boca com a comida? Você precisa de Jesus para lavar com shampoo o cabelo? Se você lava o cabelo com shampoo. Você precisa de Jesus para escovar o dente de manhã? Você precisa de Jesus para pegar o controle remoto no sofá, escondido atrás do negócio, para as crianças não alcançar? Você precisa de Jesus para isso? Você precisa de Jesus para amarrar o seu sapato, o seu tênis? Você precisa de Jesus para essas coisas? Não. Então o que esse texto está falando? Sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está falando? Ele está falando das coisas do reino dos céus. Ele está falando das coisas do seu próprio reino. Nada que seja relevante para a eternidade é possível de se fazer sem Jesus. Nada que seja importante e relevante para a eternidade e para o seu reino é possível de fazer sem Jesus. Não dá. Nós podemos fazer e desfazer, construir, ir para lá, vir para cá, fazer um monte de coisa. Mas se a gente estiver desalinhado a Jesus, desalinhado a uma palavra, e nós temos palavra. Nós temos uma palavra de Deus. Se nós estamos desalinhados dessa palavra, a gente trabalha sozinho. O nosso esforço é nosso. Não por força nem por poder, mas pelo meu
espírito. Ou seja, existe um movimento, um esforço, um desgaste que a gente faz sem o Espírito, sem a direção do Espírito. Esse esforço, esse desgaste, tudo que a gente faz sem a direção, a condução do Espírito Santo, eles não têm frutos para a eternidade, eles não têm resultados eternos, eles não têm frutos para o reino de Deus, eles não edificam, eles não glorificam a Deus. Você pode amarrar o seu sapato e ser você amarrando o seu sapato e não significar absolutamente nada. Ou você pode fazer isso glorificando a Deus. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela provisão de calçados. Obrigado pela noite. Obrigado pela cama que eu acabei de usufruir dela nessa noite. Obrigado, Senhor, por ele tapete que está do lado da minha cama, que eu posso guardar a quentura do ambiente aqui por esse tapete, não botar meu pé no chão frio. Pai, obrigado. Obrigado por esse creme dental. Pai, obrigado pelo respirar. Você percebeu que em algumas pessoas que passaram mal de Covid, eles perdiam a capacidade de respirar? Ok? O pastor Bertoc, pai do pastor Marcos Bertoc, lá em Foz do Iguaçu, ele foi entubado, porque ele não podia mais respirar. O pastor Paulo Silva, que já está em casa, que teve alta ontem, por um milagre não foi entubado. Por um milagre. E os médicos ficaram admirados, porque eles recomendaram a intubação e alguma coisa acontecia, ele melhorava e não intubava, mas a cada dia eles estavam, vamos intubar. Se ele piorar desse ponto que ele está, nós vamos intubá-lo. Não intubou. Aí, mas ele teve que ter ajuda de respiração, de oxigênio, para poder. E até agora, o mínimo esforço que ele faz, esgota ele profundamente. As células não conseguem, o pulmão não consegue absorver todo o oxigênio necessário, não pode liberar, que é o combustível das células, para todas as células, e o menor esforço esgota ele completamente. Para amarrar o sapato, ele precisa de ajuda, porque ele não consegue respirar direito. E nós conseguimos. Alguém precisa de Jesus para poder respirar? Num certo sentido, sim. No outro sentido, não. Muitos que vão para o inferno, lamentavelmente, porque não abrirão seus corações para Jesus Cristo, irão para o inferno, mas eles vão passar a vida que viveram aqui, respirando. Obrigado, Senhor, porque eu posso respirar livremente. Meu pulmão tem 100% de eficiência. Pai, muito obrigado. Eu posso respirar sem Jesus, mas eu posso respirar agradecendo a Jesus. Eu posso uma coisa e posso outra. Aqui não faz a menor diferença, mas quando eu faço algo com o coração grato, o reino de Deus vem em mim. O reino de Deus se manifesta. Eu vou sendo cheio da presença do Espírito Santo. Eu vou sendo cheio do espírito de gratidão. O espírito de gratidão nos torna confiáveis. Presta atenção. O espírito de gratidão nos torna confiáveis a Deus. O espírito da reclamação destrói a nossa confiabilidade. Deus não vai confiar os seus tesouros, as suas revelações, os conhecimentos do seu coração para um murmurador. Ele vai confiar os seus segredos, as suas sabedorias, para aqueles que têm um coração grato. Porque aqueles que têm um coração grato estão alinhados ao trono, sabem que tudo vem do alto, sabem que tudo vem do alto, e sabem que têm de agradecer, e podem agradecer não pelas grandes coisas que ainda não recebeu, mas pode agradecer pelas pequenas coisas que já fazem parte do seu dia a dia e que são importantes para a sua vida e sobrevivência. Coração grato. Amém, queridos? Coração grato. Tudo que é relevante para o reino de Deus, para alcançar pessoas, para levar o evangelho no coração de pessoas, para glorificar o Senhor, só se pode fazer com a presença de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos de Jesus.
Não é somente a consciência de que podemos trabalhar e realizar coisas e veremos o resultado do nosso trabalho, mas junto a isso, há uma consciência de que eu preciso mais de Jesus. Muito mais de Jesus. Muito mais oração. Muito mais palavra. Muito mais a sua presença. Muito mais tempo de adoração. Muito mais tempo de consagração. Muito mais alinhamento e realinhamento. Alinhar minha vida, realinhar minha vida, o meu dia a dia, tudo a Jesus. Porque quando eu estou alinhado, aí a obra está acontecendo. Quando eu estou alinhado, a construção está acontecendo. Aquilo que é relevante para o reino de Deus está acontecendo, eu sou parte disso. Aí a gente se torna parceiro do Espírito Santo. Parceiro do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, um texto que não está aqui, que eu lembrei. Romanos capítulo 8, perto lá do verso 28, quando fala que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, que Ele nos auxilia. A palavra auxiliar ali é uma palavra linda, interessantíssima. Em grego ela dá a ideia de duas pessoas que levam um banco. Duas pessoas, o Espírito nos auxilia, o Espírito nos ajuda fazendo tudo? Não. A ideia da palavra não é que Ele faz tudo. A ideia da palavra é o seguinte: o Espírito nos ajuda, Ele pega de um lado do banco, aí nós pegamos do outro lado. A palavra que está ali em Romanos significa isso. Ele nos auxilia, Ele não faz tudo, Ele nos auxilia. A gente entra numa parceria com o Espírito Santo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia, Ele que nos dá direção, Ele que nos enche de poder, Ele que nos enche de fé, Ele que nos enche de visão, Ele que nos enche de força, Ele que nos enche de perseverança e Ele também que nos dá consolação se alguma coisa não der certo ou se a gente sofrer na caminhada, Ele que nos dá consolação. A gente depende dEle, mas na hora de realizar as coisas, a gente é parceiro com o Espírito Santo. Alguma vez disse, mas se Deus sabe de tudo, por que a gente tem que orar? Se Deus sabe de tudo, por que a gente tem que orar? Se Deus sabia que eu ia sofrer isso tudo, por que Ele não agiu? Porque Deus quer parceiros. Ele não age nessa terra sem uma oração, sem uma intercessão, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 8 e verso 16. Aqui nós somos parceiros de Deus, por isso nós somos o corpo de Cristo. Jesus continua realizando a sua obra através de nós. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos a boca de Jesus, nós somos os olhos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, os joelhos para interceder, nós somos as mãos que abençoam, nós somos os olhos que não apenas veem e observam, mas os olhos que veem com amor, que veem com carinho. Nós somos a boca, a palavra, nós somos a mensagem, nós somos uma voz. Amém. João Batista, realinhamento. Ele era a própria mensagem. Nós não apenas temos uma mensagem, nós somos a mensagem. Você tem sido uma mensagem? Se você não fala nada, as pessoas do teu trabalho vão ver Jesus. De boca fechada, como você age, como você atende os clientes, como você lida com a verdade, como você atende um paciente, como você serve um cliente que está com algum problema, como que você resolve os seus problemas. Se você não falar nada, as pessoas verão Jesus em você. Como é que você abastece gasolina ou álcool no posto? Como é que você vende uma pedra? Como é que você manda instalar a pedra? Como é que você vende tantas coisas? Vende o que for, né? Reginaldo vende o que for. Qualquer coisa, dá na mão do Reginaldo que ele resolve, né? As pessoas verão Jesus em você, sem que você fale nada. Nós somos a mensagem. Essa é a ideia. Amém, queridos? Amém. Fui na tua casa e senti uma presença. Ah, é? Poxa, que legal. Falou alguma coisa? Não. Ele só sentiu a presença, porque você, a tua casa, vocês são uma mensagem viva da paz e do amor de Deus.
quase dá para tocar, dá para sentir, quase dá para tocar. Algumas casas você entra, você sente o espírito de confusão, de briga, de intriga, de maledicência, de acusação, de transferência transferência de responsabilidade. Ninguém fala direito com ninguém. Aí você entra em algumas casas, puxa, eu não queria nem sair daqui. Não queria nem sair daqui. Nós somos a mensagem. Eu sou a voz. Amém, queridos? Proclamo a mensagem falando de vez em quando, mas vivendo todos os dias. Amém. Sem Jesus não dá para fazer nada que seja relevante. Relevante para o reino de Deus e para a eternidade, que glorifique a Ele mesmo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. A mensagem completa. A mensagem completa. Não é opcional, meu querido. Não é opcional. Parece que a gente vive num tempo que servir a Deus ou não é eu que vou decidir. Obedecer a Deus ou não, eu que vou decidir. Ir para a cama com o namorado, eu que vou decidir. A igreja não gosta muito, o pastor vai falar, sempre fala mesmo, os líderes falam mesmo, o Guilherme vai falar, a Viviane vai falar, mas eu que decido se eu vou para a cama com o namorado ou não. Sério mesmo? Sério mesmo que a nossa geração está assim? Sério mesmo que eu decido não colocar em prática os dons que eu recebi do Espírito Santo? Sério mesmo? Que eu vou cuspir na face de Cristo de novo crucificado na cruz do Calvário e desobedecê-lo e fazer o que eu bem entendo? Sério mesmo que a gente vai se dar o direito de pecar? E isso, quando acontece, a gente se subjuga novamente ao governo do pecado. A gente está desalinhando, aqui Jesus, o prumo está aqui, Sério mesmo? Não, não dá. A mensagem completa do Evangelho é simples, meu amigo. Se você não se render ao governo de Jesus Cristo e decidir continuar debaixo do governo do pecado, porque é interessante, porque é legal, porque é agradável, porque você curte, você vai para o inferno. Será cortado. Os livros, o nome no livro da vida pode ser cortado, pode ser apagado. Sim, Deus quer isso? É evidente que não. É evidente que não. Mas o nome que está escrito no livro da vida pode ser apagado. E não vai depender de Deus, vai depender de nós. Não existe um livro com o nome dos mortos, um livro com o nome dos perdidos, porque não era plano de Deus que ninguém se perdesse. Deus não queria, Deus queria que todos os homens fossem salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e 5, Deus quer que todo homem seja salvo. Mas a mensagem completa é simples. Você é que decide se você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu. Você que decide se quiser viver a vida de Jesus, rendido absolutamente a Ele, ou vai viver a sua vida do jeito que você bem entender, será cortado da videira, aí, João 15, será cortado. Essa é a mensagem completa. Amém, queridos? Ano de realização. Pode parecer essa palavra meio dura ou estranha, não é nada duro, nada estranho, porque Jesus não é estranho. A gente está falando de um ano de realização. Deus está dando uma palavra, Deus está dando uma direção. Ajuste-se a ela. Ajuste-se. Isso é realinhamento. Deus está dando uma direção. Amém, queridos? Amém. Quem não frutificar é cortado da videira. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que interessante. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus está dando uma promessa. Falou assim, se você estiver alinhado, minha palavra estiver em vocês e eu estiver em vós, vocês estiverem em mim. A minha palavra estiver em vocês estiverem em mim na minha palavra. Se você estiver alinhado,
pode orar. O céu virá a seu favor. Os anjos você vai dar trabalho para anjo, porque eles virão atender o seu clamor. O céu se movimentará a teu favor. As regiões celestes se movimentarão a seu favor. O que não é, virá à existência para te favorecer. O que está hoje existindo apenas no mundo do espírito virá à realidade porque você ajoelhou e chamou a realidade algo que ainda não é para ser. Na tua vida. Não tem porta aberta, ajoelha, porque vai abrir porta onde não tem. Não tem estrada, ajoelha, porque vai abrir estrada. Não é isso que nós ouvimos na palavra de João Batista? Abrirá estrada onde não tem. Vai nascer fontes no deserto. Não importa, diante de você, estou num deserto, não tem problema, ajoelha, o céu vai se mover a teu favor. Vai nascer fonte no deserto, na terra seca, vai nascer manancial em terra desolada, vai abrir caminho numa terra onde não tem direção. Deus vai se mover a teu favor, mas tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado ao céu. Tem que estar alinhado ao céu. Deus está esticando um prumo. A nossa referência no alto é Jesus. Onde? O que na sua vida não está alinhado? O que na sua vida não está alinhado? Aqui embaixo. Se Jesus falasse assim, vou pôr aqui, não sei o nome dessa peça, qual é o nome? A base superior. Se eu fixar a base superior na questão da sexualidade, principalmente aos jovens, na questão da sexualidade de Jesus, bom, isso aqui é o alinhamento. Encaixa? Se eu colocar, Jesus fala assim, vou colocar a base superior do prumo aqui na questão das minhas obediências ao Pai, quando eu encarnei e cumpri a missão completamente. Nós recebemos dons e talentos do Espírito Santo e precisamos colocá-los em prática e cumprir o nosso papel, a nossa parte. Então, Jesus vai colocar assim, na minha obediência missionária, está encaixado em você, você se encaixa aqui. Se você viesse agora e você dá para encaixar, ou você está assim, arrependimento, e se alinha. É tão simples. É só um simples arrependimento. Mas tem que começar lá no coração. A tua vida financeira é isso mesmo. Tem sonegado dízimo? Meu queridão, é simples demais. É consagração. A palavra de Deus falou que essa parte é dele, ponto final. Ou você acredita pela fé, aceita isso pela fé, ou continua debaixo de dureza e dificuldade financeira, porque os céus se fecham sobre a tua vida. A tua vida financeira, como é que está? Está assim ou está alinhado? Porque se tiver assim, as bênçãos fluem daqui, Agora, se você se alinha, aí você está debaixo das bênçãos. As bênçãos, elas fluem numa direção só. Elas fluem de Jesus e sobre Jesus. De Jesus sobre a sua palavra. Por isso ele fala, se a minha palavra estiver em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. A gente tem que estar alinhado à palavra de Deus. Como é que está a tua vida pessoal? Amém, gente? Como é que está a tua casa, a tua família? Deus deu chance para nós esse ano de cuidar da nossa casa, corrigir a nossa casa. Como é que está a tua relação conjugal? Como é que está a tua intimidade conjugal? Como é que está a tua intimidade conjugal? É boa, é saudável? Glorifica a Deus? Glorifica a Deus a tua intimidade conjugal? Ou está desalinhado? Esse assunto é santo? Pode acreditar. É muito santo. É muito santo. Está alinhado? Se Jesus falar assim, olha, eu venci Satanás e dou força para quem quer vencer em mim,
todas as forças e tentações e tal. E a gente tem cedido aos pecados, tem desejado alguns pecados, como é que a gente está? É só se arrepender. Meu querido, é só se arrepender e voltar ao alinhamento. É só isso. O que está desalinhado na sua vida? O que é que está desalinhado na sua vida? Baixe tua cabeça.